Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. De acordo com a nossa avaliação, essa questão é de fácil resolução, desde que o candidato domine bem o assunto de sintaxe. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Randão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou mesmo reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever através dos comentários ou, se preferir, da nossa fanpage do Facebook. Quem tiver qualquer dúvida sobre a matéria, pode nos escrever também. E quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Mais precisamente, a questão é sobre concordância, a parte da sintaxe que estuda a forma como as palavras se ajustam umas às outras. Trata-se de uma questão do tipo tudo ou nada. Se o candidato dominar bem o assunto de sintaxe, vai poder sacar o gabarito da questão o quanto antes. Por outro lado, se não dominar, só vai acertar a questão se for no chute. Se for o teu caso, você não dominar o assunto de sintaxe, nós sugerimos que você assista a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. Vamos entender. Segue um quadro. Câmara Municipal de Itupeva. Técnico Legislativo Assistente Geral 2024. Não há erro de concordância em qual das alternativas abaixo? A. Encaminhe o anexo os formulários preenchidos. B. Para pagar suas dívidas, o empregado precisou fazer muitas horas extra. C. Obrigado pela compreensão, agradeceu a professora. D. Fazem 10 anos que não viajo no final do ano. E. Tratava-se de histórias fantasiosas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra E. A pergunta do enunciado é: qual das alternativas não contém um erro de concordância? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Como eu já disse, é tudo ou nada. Como em qualquer questão, o candidato vai ler as alternativas na ordem em que forem apresentadas na questão, isso inevitavelmente. Essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então, se ele dominar bem o assunto de concordância, quando chegar na alternativa E, ele vai notar que não ocorre nessa alternativa nenhum erro de concordância. Ou seja, se qualquer uma das outras alternativas deixar de apresentar erro de concordância, a questão pode ser anulada. Só que procurar erros de concordância nas outras alternativas é o tipo do processo que, pelo menos nessa fase, é desaconselhável. São muitas as outras questões que temos para ler e avaliar o grau de dificuldade. Também é verdade
que, dependendo do domínio que o candidato tiver sobre o assunto de concordância, já vai poder sacar alguns erros de concordância em algumas alternativas. Vamos, por enquanto, marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Se alguém pensou que o C dessa frase é um pronome apassivador, se enganou. Afinal de contas, a voz passiva só acontece com verbos transitivos diretos. Mas o verbo tratar, quando tem sentido de fazer referência, é transitivo indireto, pedindo a preposição de. Então esse C não é um pronome apassivador, e sim índice de indeterminação do sujeito. Então esse verbo tratar tem um sujeito indeterminado. Se perguntarmos quem trata de histórias fantasiosas, é o tipo da pergunta que nós não saberemos responder simplesmente com essa frase. E se o sujeito é indeterminado, o verbo precisa ficar na terceira pessoa do singular, como de fato está. Agora vejam a concordância nominal dessa frase. O substantivo histórias é feminino plural, de modo que um adjetivo que se refere a ele deve estar no mesmo gênero e número, como de fato ocorre. Então essa alternativa já responde corretamente à pergunta do enunciado. Se alguma outra alternativa também responder, a questão pode ser anulada. Vamos então conferir, começando pela alternativa A. O adjetivo anexo está no masculino singular, mas deveria estar no plural, já que precisa concordar com o termo a que se refere. No caso, os formulários preenchidos. Duas possibilidades corretas seriam, primeiro, essa que acabamos de dizer, o adjetivo no plural. E outra possibilidade seria esse adjetivo vir antecedido da preposição em. Nenhuma dessas possibilidades ocorre, logo essa alternativa está incorreta. Agora vejam a alternativa B. O erro de concordância, no caso, concordância nominal, está no trecho que estamos destacando em vermelho agora. O adjetivo extra deveria estar no plural, porque precisa concordar com o substantivo referido. No caso, horas. Mas isso não ocorre, então essa alternativa está incorreta. Agora vejam a alternativa C. A professora é feminina, logo deveria falar obrigada e não obrigado, como está nessa alternativa, que, portanto, está incorreta. A alternativa D pode enganar aqueles que não dominam bem o assunto de sintaxe. Para quem não sabe, vou explicar o seguinte. Um verbo que indique passagem de tempo, como o verbo fazer nessa alternativa, é impessoal, ou seja, não tem sujeito. Então, se o verbo não tem sujeito, deveria ficar na terceira pessoa do singular, o que não ocorre nessa alternativa, que, portanto, está incorreta. Assim sendo, a única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa E, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, tudo isso que nós acabamos de comentar fica fácil de ser percebido, talvez não na fase de pré-leitura, mas quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão. Isso se o candidato tiver bom domínio sobre o assunto de concordância. Do contrário, só vai conseguir acertar a questão se for no chute. Por outro lado, se ele tiver bom domínio, não vai demandar muito tempo para sacar o gabarito e com isso vai ter a vantagem de dispor de mais tempo para o resto da prova. Essa prova tinha um total de 40 questões. Apenas 15 delas eram sobre língua portuguesa. O resto da prova incluía matemática, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos. Com apenas 3 horas para resolver a prova inteira, além de marcar o cartão de respostas.
Assim sendo, o ideal é que o candidato saque o gabarito de questões como essa o quanto antes, para com isso sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.